Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, a professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre nutrição nos ciclos da vida, nutrição na geriatria e qual que é a importância da gente estar observando todos os sinais clínicos desse paciente para a gente estar buscando uma correta intervenção e estar favorecendo na resposta desse paciente a uma intervenção nutricional, tá? Então, a gente viu que o processo de envelhecimento, ele envolve muita atenção do profissional da saúde, tá? Tanto o técnico de enfermagem como o nutricionista. E a gente precisa estar observando principalmente os sinais em que esse paciente apresenta com relação ao risco de desnutrição. Tá? Então, quando a gente observa também os problemas de mastigação interferindo na alimentação desse paciente, a gente tem que fazer a intervenção adequada, ou de consistência, ou de frequência nessa alimentação, substituir um alimento pelo outro, tá? Então, os sinais que o paciente apresenta, o técnico de enfermagem tem que estar muito bem preparado, com um olhar muito crítico a respeito do que está acontecendo na sua frente, para não deixar um paciente desnutrir, tá? Então, a gente vê que os problemas de mastigação, como o uso de prótese, adaptadas, ausência de dentes, redução na produção de saliva, a xirose, que a gente já falou, são problemas que a gente precisa intervir. A gente pode estar melhorando um perfil alimentar através de algumas intervenções, como, por exemplo, na consistência dessa alimentação, no volume oferecido. Aí a gente vê que esse idoso, ele pode apresentar também um apetite reduzido, tá? Isso se deve à deficiência da vitamina B12, infecções respiratórias, diabetes, alterações no paladar. Isso é muito comum no idoso. E aí a gente tem que buscar fazer tanto a intervenção com suplementação da vitamina B12, para que esse idoso não tenha uma anemia, tá? E a gente precisa fazer as intervenções necessárias. E quando eu falo intervenções necessárias, a gente pode estar inserindo a família nesse processo de cuidado. Colocar a família, conscientizar a família de que aquele momento para o idoso é um momento importante e a gente precisa estar estimulando esse idoso a um aumento na sua refeição, através de um ambiente agradável. A polifarmácia. A polifarmácia a gente já falou que é uma das causas, uma das consequências desse idoso que não teve bons hábitos de vida e acabou carregando consigo algumas doenças, tá? Então, na polifarmácia, esse paciente ele pode apresentar uma anorexia, vômitos e queda do apetite. Então, a gente consegue observar que existem alguns medicamentos que interferem na alimentação e na ingestão desse paciente, tá? E o que é indicado? Sempre tá relatando ao médico o que está acontecendo com o seu paciente, o que está acontecendo com com a pessoa com quem você está cuidando, tá? Que existe essa interferência, porque existe a possibilidade de uma substituição de um medicamento ou até mesmo a retirada, a suspensão desse medicamento. Mas quem faz isso é somente o médico, tá? Então é só o médico que pode intervir nesse problema. Então a gente vai citar agora alguns dos problemas que afetam o estado nutricional do idoso. A gente pode ter os efeitos da mastigação, tá? Os problemas emocionais, como a depressão, a ansiedade, a anorexia, o alcoolismo também interferem na ingestão, além de estar complicando o quadro nutricional desse paciente, alterações de comportamento, problemas de deglutição, e a gente pode estar buscando algumas alternativas e a gente tem que intervir em situações assim. Problemas da cavidade oral, questões financeiras, a gente tem que verificar se esse paciente ele tem condições para estar adquirindo os alimentos, tá?
se ele tem condições de realizar essa compra, os comportamentos cognitivos, as disfunções endócrinas. Então, esse paciente ele pode ter um diabetes, ele pode ter diversas doenças que vão alterar o seu metabolismo, tá? Problemas intestinais, a gente observa que esse paciente, ele apresenta uma constipação, problemas alimentares e as dietas restritivas. Essas dietas restritivas podem vir como uma situação negativa dentro de um plano alimentar. Então, não é recomendado que haja dietas restritivas para esse indivíduo, tá? Então, ele é idoso, mas a necessidade dele ou permanece a mesma ou aumenta com a idade. O interessante, ao invés de a gente colocar uma dieta muito restritiva, a gente está estimulando esse paciente a uma prática de atividade física, a uma troca dos alimentos por alimentos mais saudáveis, tá? Observando sempre a qualidade dos alimentos. E a gente também pode estar observando a síndrome da fragilidade. Então, esse paciente ele é todo fragilizado, tá? Ele apresenta uma fragilidade completa. E ele necessita de um cuidador, ele necessita de uma pessoa disponível para estar propiciando um cuidado. Então, nessa síndrome, a gente vai ver uma síndrome biológica, de diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo e de resistência dos estressores, que resultam em declínios cumulativos em múltiplos sistemas fisiológicos. Então, esse paciente, ele não vai apresentar, por exemplo, uma homeostase adequada da glicemia. Tá? Então, ele não vai conseguir fazer aquela reserva da glicose quando cai na corrente sanguínea. Ele vai ser um paciente diabético. Então, esses equilíbrios que o nosso corpo mantém no indivíduo idoso, ele já está perdendo a sua função, tá? Então, isso daqui vai ter uma vulnerabilidade e desfechos clínicos adversos. O estado nutricional, no qual a deficiência de energia proteica, de micronutrientes, causa efeitos adversos em tecidos ou órgãos e suas respectivas funções. Como consequência, há repercussões clínicas, muitas vezes irreversíveis. Então, esse indivíduo ele tem uma depressão, uma queda muito acentuada, tanto de energia, como de proteína, tá? Como de micronutrientes. Isso se deve ao quê? A gente tem que avaliar todos os fatores, tanto com relação às questões fisiológicas, que o organismo ele vai perdendo diversas funções, como a ausência de alguns alimentos na sua alimentação, por incapacidade de mastigação, tá? Por incapacidade mastigatória, de deglutição, tá? E aí a gente tem uma maior possibilidade de morte desse indivíduo, tá? E ele vai estar mais vulnerável a internações e a efeitos de medicamentos. E aqui a gente vem citando novamente a sarcopenia, que é uma queda da massa muscular, uma queda do desempenho, uma disfunção imunológica. Lembrando que a proteína, ela está relacionada com a imunidade. Então, a gente acredita que seja, né? Deve-se a baixa ingestão de proteína e a baixa atividade física. Como que a gente faz para prevenir essa questão? É praticando atividade física, associar uma boa alimentação com a prática da atividade física. Então, o idoso, ele pode sim praticar atividade física. Ele tem que passar por um cardiologista, ele tem que iniciar essas atividades de um modo leve e progredir. Isso sempre com acompanhamento de um profissional, tá? Um profissional educador físico. A osteopenia, as mudanças no estilo de vida saudável que otimizem o pico de massa óssea e mantenham a saúde músculo-esquelética ao longo da vida, incluindo atividade física regular e nutrição adequada, com uma boa quantidade de cálcio, vitamina D e proteína. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais.